meu nome é Gustavo Briga, eu sou professor de literatura, gramática e redação. E hoje eu trabalharei um assunto específico de gramática que se chama transitividade verbal. De acordo com a transitividade dos verbos, nós poderemos observar três tipos de comportamento. Então, nós podemos subdividir o conjunto dos verbos em três. Primeiro, os verbos intransitivos. Segundo, os verbos transitivos. Os verbos intransitivos, como o próprio nome já demonstra, não estabelecem trânsito de sentido com nenhum outro elemento da frase. Ora, se o verbo não estabelece trânsito de sentido com nenhum outro elemento da frase, esse é um verbo que não apresentará complemento verbal. É um verbo que não possui objeto direto ou objeto indireto. Então, o que seriam os verbos intransitivos? Aqueles que não estabelecem trânsito de sentido, aqueles que não apresentam complementos verbais, ou seja, aqueles que não possuem na frase nem objeto direto, nem objeto indireto. Essa é a acepção correta do que seria um verbo intransitivo. E os verbos transitivos são aqueles que estabelecem trânsito de sentido e, em determinados casos, pedem objeto direto ou, em outros casos, pedem objetos indiretos. Por exemplo, uma frase construída com o verbo intransitivo. Ela vive. Ou, ainda, ela morreu. Ora, tanto o verbo viver quanto o verbo morrer, nesses contextos em que são enunciados, não precisam de um objeto, de um complemento, para que transmitam uma significação completa. Nesse caso dos verbos transitivos, nós teremos verbos que sempre carecem de um complemento para formarem um todo significativo. Por exemplo, se eu digo, ela gosta, você automaticamente vai me perguntar de que ela gosta. E aí eu posso completar de sapatos. Ora, de sapatos, tudo isso aqui, na verdade, é um complemento ao verbo gostar. Então, ela, sujeito, gosta. Quem gosta, gosta de algo. Portanto, de sapatos seria o seu objeto indireto. Esse objeto é indireto, porque entre o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto, e o seu objeto indireto, há o auxílio no trânsito de sentido prestado pela preposição. Contudo, eu poderia ter um trânsito direto, em que a preposição não aparece como uma barreira linguística. A frase, portanto, ficaria da seguinte forma: ela comprou um sapato. Óbvio que eu estou querendo dizer um par de sapatos, né, gente? Então, quem compra, compra algo. O quê? Sapato. Se eu pergunto quem compra, compra algo, é porque esse verbo carece de um complemento para ter a sua significação completa. E, nesse caso, não há o auxílio de uma preposição. Eu tenho, então, somente um artigo. Portanto, sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Resumidamente, portanto, nós poderíamos dizer o seguinte: há verbos que não estabelecem trânsito de sentido, ou seja, não carecem de um complemento para produzirem um significado completo na sua comunicação. Ela vive, ela morre, e outros verbos que precisam de complementos, pois, sem esses complementos, a frase fica em aberto. Ela gosta, ela compra. Portanto, o complemento, quando vem e se estabelece através de uma preposição, vai ser chamado de objeto indireto. Quando se estabelece na ausência de preposição, será chamado de objeto direto. Essa é a dica de hoje. Até a próxima.